Meu nome é Priscila Martins, eu sou enfermeira, especialista na área de nefrologia, e hoje eu vou falar com vocês mais uma aula do nosso projeto de educação em serviços de diálise. Hoje nós vamos conversar sobre a experiência do nosso paciente em serviço de diálise. Você já parou para pensar o que de fato importa para o nosso paciente? Será que esse paciente ele realmente está preocupado com as nossas rotinas, a forma como nós realizamos os procedimentos? Será que esse paciente ele se preocupa com a qualidade da assistência, com a segurança? Ou será que esse paciente ele está mais preocupado com o conforto dele durante o seu tratamento, com a inserção da família dele durante o seu cuidado? É isso que a gente vai conversar hoje. Na nossa aula, eu preparei alguns tópicos que eu gostaria de discutir com vocês. Nós temos a conceituação da experiência do paciente, onde nós traremos a satisfação do cliente, o que é a experiência do paciente e os itens que interferem na experiência do paciente dialítico. No tópico 2, nós iremos conversar sobre a conceituação do cuidado centrado no paciente, o que é esse cuidado centrado, e por que nós devemos realizar o cuidado centrado e as suas relações com a experiência do nosso paciente. E por último, no nosso tópico de experiência do paciente, nós vamos conversar sobre os 3 pilares da experiência do paciente, os pontos relevantes na construção de uma experiência positiva, a experiência do colaborador e a implantação da experiência do paciente. A primeira coisa que nós podemos observar é que muitas pessoas confundem. Experiência e satisfação são a mesma coisa? E eu estou aqui para te dizer que não. A experiência e a satisfação são coisas distintas. Quando nós falamos em satisfação, nós precisamos perceber que ela é uma avaliação subjetiva em relação às expectativas do cliente de qualquer forma de negócio. E na saúde, essa satisfação não é vista de forma diferente. Isso significa que diferentes pacientes podem ter níveis de satisfação diferentes, porque cada um terá uma expectativa em relação ao seu tratamento, em relação à condução do seu caso. Para alguns pacientes, ser atendido rapidamente é o que vai impactar no seu nível de satisfação com o serviço. Para outros pacientes, o que vai impactar no seu nível de satisfação com o serviço é se ele, além de ter sido atendido, se todas as suas necessidades foram sanadas, ou se ele precisou ficar indo e voltando ao serviço de saúde por diversas vezes. Cada paciente, cada cliente, portanto, ele vai ter expectativas diferentes em relação ao mesmo tipo de atendimento. É importante a gente compreender que esse critério de satisfação, ele é apenas um dos fatores que faz parte da experiência dos nossos pacientes. A satisfação, ela pode ser mensurada através de pesquisas realizadas pelo nosso serviço de atendimento ao cliente. Já quando falamos da experiência do paciente, nós queremos dizer que existe a somatória de todas as interações que são moldadas pela cultura da organização, que irão influenciar diretamente na percepção do paciente em relação à continuidade do seu cuidado. Isso significa que em cada ponto de interação, desde o pré-atendimento do paciente, ou seja, o acesso dele ao nosso serviço, até a nossa condução do caso e como esse paciente será acompanhado, faz parte da experiência do nosso paciente. A experiência vai ocorrer em todo o contato com o serviço de saúde, que vocês podem ver por aí que algumas organizações chamam de touch point. E para criarmos uma experiência positiva, será necessário realizar uma conexão emocional entre os indivíduos que prestam o cuidado e os indivíduos que recebem esse cuidado. Se você parar para pensar, você não vai lembrar de coisas que foram feitas com você ou por você. Você vai lembrar da forma como você se sentiu quando aquela situação aconteceu ou quando realizamos algum tipo de atividade. Por isso que é importante realizarmos conexões, não apenas em relação ao tratamento, mas conexões emocionais com os nossos pacientes.
Existem diversos tipos de comportamento que estão ligados a essa experiência do paciente. Nós temos comportamentos relacionados ao próprio sistema de saúde, às organizações, e nós temos comportamentos ligados à nossa equipe de saúde. Nesses comportamentos, nós podemos listar, em relação à equipe, a empatia, a comunicação, cortesia e o respeito. E em relação ao sistema de saúde como um todo, como é realizada a prestação de serviço, se existe segurança em cada uma das ações realizadas, qual é o tipo de desfecho clínico que aquela organização oferece aos seus pacientes e como é realizado o controle de custos e a rapidez em relação ao serviço prestado. Na gama da experiência do paciente, cada uma dessas caixinhas traz para a gente um ponto de contato que deve ser observado. Quando nós falamos em experiência do paciente, nós estamos relacionando todo o universo na prestação da assistência. Desde a tecnologia, até mesmo a forma como os nossos serviços são higienizados, o que importa para o meu paciente, como é feito o acesso dele à saúde. Quando nós avaliamos essa assistência e quais são os componentes que integram, como, por exemplo, a eficácia operacional, a segurança, aquilo que importa para o paciente, nós realmente conseguiremos verificar qual é a qualidade do serviço prestado. Quando nós trabalhamos a experiência do paciente, nós também trabalhamos a qualidade e a segurança dos nossos pacientes de uma forma em conjunto. Itens que vão interferir na experiência do nosso paciente, então. Qualidade, a segurança, os custos, os resultados assistenciais, o acesso à saúde e a própria satisfação do nosso paciente. Para que a gente possa conseguir uma experiência positiva para o nosso paciente, primeiro é importante instalarmos a cultura do cuidado centrado no paciente. Quando eu relatei para vocês quais são os fatores, né, que compõem a nossa experiência do paciente, a gente trouxe a cultura organizacional. A cultura organizacional é que vai ditar como as pessoas que fazem parte daquela instituição vão se relacionar entre si e com os seus pacientes. E por isso é importante a gente observar que quando a gente fala de experiência do paciente, eu não estou verificando apenas o lado desse paciente, da família e de seus acompanhantes, mas nós também precisamos observar o lado da instituição, o lado dos colaboradores, os protocolos, as rotinas, tudo que acontece dentro do nosso serviço de saúde. Por isso é tão importante inserir o cuidado centrado, para que a experiência do paciente ela possa ser observada e ela possa ser melhorada nos nossos serviços. Quando nós falamos no cuidado centrado, nós estamos fazendo a integração daquilo que importa para o paciente, não apenas em relação à sua dor física, às suas queixas, ao seu diagnóstico de doença e aos cuidados que nós iremos prestar para ele em relação aos nossos diagnósticos de enfermagem e do seu tratamento. Nós também precisamos observar as questões não verbais, que são expressas pelo nosso paciente e que nós conseguimos perceber no dia a dia do nosso contato. O nosso foco, então, deve ser realizado em relação às necessidades emocionais, físicas, biológicas, que sempre serão definidas pelo nosso paciente. Esse cuidado, ele é um cuidado individual. E para que a gente possa realizar esse cuidado com excelência, existem algumas dimensões que nós precisamos estar atentos. Nessas dimensões, nós deveremos respeitar os valores e as preferências do paciente. Qual é o contexto social que esse paciente está inserido? Será que as alimentações que esse meu paciente faz no nosso serviço de diálise são as refeições mais nutritivas que esse paciente possui ao longo da semana dele? Às vezes a gente pode perceber aquele paciente que nem come a alimentação inteira, né? Ele guarda e fala, não, vou comer mais tarde, não estou com fome hoje. Será que esse paciente está inserido num contexto social que ele precisa dividir aquela alimentação com outras pessoas no domicílio dele e por isso ele leva para casa? Qual é a cultura desse paciente? Qual é a religião desse paciente?
Às vezes o nosso paciente, ele não aceita ser hemotransfundido por critérios religiosos. E cabe a nós respeitar essa decisão. Quais são as necessidades que esse paciente tem? Quais são os tipos de suporte que eu vou oferecer para ele? Será que ele precisa de auxílio em relação ao transporte? Será que esse é um paciente que era sabidamente ativo e pela insuficiência renal ele teve que mudar o seu padrão de vida e agora ele e a família precisam de um suporte psicológico? Quais são as condições de independência, de privacidade, de dignidade que eu e o meu serviço estamos oferecendo ao nosso paciente? Suporte emocional, já comentei com vocês, e na questão de aliviar o medo e a ansiedade. O nosso paciente, quando ele entra na cadeia de tratamento, né, na nossa rede de atenção, se ele já faz ali um tratamento conservador e ele já espera que ele provavelmente vai entrar num processo dialítico, eu já ofereço um suporte emocional adequado para esse paciente, para a família. Eu já trabalho as questões relacionadas a como esse paciente vai ter uma mudança no seu estilo de vida. E para aquele paciente que não foi anteriormente diagnosticado e que precisou realizar a sua primeira hemodiálise da vida em caráter de urgência, sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de educação. Como que a gente trata esse paciente? Como que eu, enfermeira, diante da admissão desse paciente, eu faço a educação dele naquele contexto de urgência? Será que eu me lembro de realizar todas as minhas rotinas, todos os meus protocolos, de verificar se esse paciente vai ter um funcionário exclusivo para atendê-lo, no caso de um paciente sem sorologia? Vou fazer ali a utilização de uma máquina exclusiva? Vou pedir para coletar a sorologia desse paciente, verificar se o médico fez o pedido? Mas será que eu vou me lembrar da educação desse paciente, do conforto emocional desse paciente? Será que eu, enquanto técnico de enfermagem, vou ficar muito preocupado em relação às minhas rotinas, em avaliar os dados vitais daquele paciente, em acompanhar a sessão dele, e vou me esquecer que tudo aquilo para ele é um universo novo? Vou me esquecer que ele nunca teve contato com aquele tipo de serviço, com aquele tipo de tratamento? A gente precisa pensar, né? Pensar de outra forma, para que essa experiência dos nossos pacientes renais ela seja uma experiência positiva. A gente vai promover esse conforto físico para esse paciente nesse momento de fragilidade. O nosso ambiente, né, ele está limpo, arrumado, confortável. Eu ofereço controle da dor para esse meu paciente. O meu ambiente ele tem ruídos excessivos que podem deixar o meu paciente mais ansioso. Como que é feito todo esse nosso dimensionamento para que esse conforto físico seja oferecido? O meu serviço, ele oferece lençol, ele oferece cobertor para esse paciente. A gente sabe que a gente trabalha com realidades distintas, né? De clínicas particulares, clínicas SUS. Mas o que que a gente pode oferecer para esse paciente? Será que eu tenho condições de deixar ali armários para que o paciente não precise trazer aquele volume de itens pessoais em cada sessão? Ou será que eu posso realizar o conforto desse paciente de uma outra forma? Como que é feito, né, essa informação, essa comunicação, essa educação em saúde aos nossos pacientes? Eu levo em consideração o estado clínico, o prognóstico desse paciente, eu oriento esse paciente para que ele possa participar do seu autocuidado, promover a sua própria saúde. Como é feita essa transição de cuidados entre o paciente, né? O nosso paciente renal, ele entra numa rede de atenção de cuidados que o serviço de nefrologia acaba sendo a sua principal ponto de referência, mas a gente não pode esquecer que esse paciente ele necessita de outros cuidados, ele necessita de outros encaminhamentos. A gente precisa ter uma equipe multi atendendo, né, as necessidades desse paciente. E, quando necessário, a gente precisa referenciar esse paciente para outros serviços e para outras especialidades. Então, nós precisamos tratar esse paciente como o nosso ponto, né, de referência e encaminhamento dele. Como que é feita a coordenação desse cuidado? A minha equipe realmente ela é integrada? A minha equipe de técnicos de enfermagem
quando ela percebe que aquele paciente ele precisa de uma atenção maior, ele precisa de um apoio psicológico, ele tem liberdade de comunicar à equipe do serviço de psicologia para poder realizar uma atenção a esse paciente? A enfermeira, ela também percebe que esse paciente ele tem alguma mudança de comportamento, ela estimula a participação desse paciente nesse autocuidado dele? Como que a gente faz esse cuidado, né? Cuidado integral, cuidado humanizado. A gente precisa não só pensar em qualidade, em assistência, em dimensionamento do serviço, mas a gente precisa pensar que no final do dia são sempre pessoas. A gente precisa envolver a família e os amigos desse paciente, as pessoas que vão auxiliar no cuidado dele, né? Lembrando daquele paciente que começou uma sessão de diálise de urgência, nunca ouviu falar sobre o tratamento na vida. Será que eu tenho tempo para poder ir lá fora, conversar com os acompanhantes desse paciente, explicar quais são os procedimentos que ele vai ser submetido, retirar as dúvidas daquelas pessoas que vão participar do cuidado com o paciente? Eu sei que nos nossos serviços de diálise, a gente pode ter uma rotina muitas vezes cansativa pela demanda de trabalho que a gente tem, pelo nível de atenção que nós precisamos ter dentro do serviço para cada uma das nossas atividades, né? Mas a gente não pode esquecer da delicadeza do cuidado. Como é feito esse acesso ao cuidado? Então, quanto mais acessível é o cuidado ao paciente, a gente sabe que melhor vai ser a sua integração, melhor vai ser o seu controle, melhor vai ser a sua evolução. E se nós fizermos uma análise em relação à experiência do paciente e em relação à nossa política nacional de humanização, uma das diretrizes e um dos objetivos dessa nossa política nacional de humanização é, de fato, facilitar o acesso dos pacientes aos nossos serviços de saúde. E se a gente fizer essa análise, esse comparativo, a gente vai ver que, realizando uma experiência positiva para o nosso paciente, a gente também vai conseguir atender esses critérios e essas diretrizes da nossa humanização, ok? Quando nós colocamos o paciente nesse cuidado centrado, então, nós vamos compreender o que importa para esse paciente e, de fato, nós vamos possibilitar o envolvimento desse paciente, da família, na realização do seu cuidado e do seu autocuidado, tendo uma linha de tratamento mais participativa, onde não fica só a cargo do serviço de saúde a responsabilidade, mas também no paciente, nesse seu controle ambulatorial, nesse seu controle domiciliar. Existem 3 pilares para que a gente possa promover uma experiência do paciente, né? Nesses pilares, nós temos, então, as pessoas. Quem são as pessoas que participam dessa experiência do paciente? O próprio paciente, os nossos colaboradores e a sua rede de apoio. Nós temos o processo como nosso segundo pilar da experiência. Então, os nossos processos, eles têm sido revisados? Quando eu faço a revisão desses processos, eu busco evitar a presença de retrabalhos dentro das atividades que são realizadas? Esses processos, eles visam aumentar a nossa eficiência e a nossa eficácia do serviço? Eu busco promover qualidade da assistência, eu busco promover segurança para esse paciente, eu busco promover a agilidade no serviço? Ou eu tenho um processo que sempre foi assim, entra colaborador, são treinados, retreinados, e às vezes as atividades se perdem no processo e ele só sabe que ele precisa fazer, mas não sabe por quê? Eu não sou receptivo para novas ideias, para novas formas de fazer, para inovar o nosso serviço. E o nosso terceiro pilar, ele está relacionado ao ambiente. Então, em quais estruturas ocorrem esse cuidado? Qual é o ambiente em que os nossos colaboradores estão inseridos? Esses ambientes, eles estão confortáveis? Eu tenho controle de barulho? Eu tenho o oferecimento de segurança, tanto para o nosso paciente quanto para os nossos colaboradores? Esse ambiente, ele é um ambiente adequado para que a gente possa realizar a prestação de serviço de saúde? E aí, na nossa jornada do paciente, né, cada touch point, ou seja, cada ponto de contato, vai influenciar.
Desde a hora em que o meu paciente ele busca o acesso à saúde, seja nos serviços públicos, seja nos serviços privados, eu tenho, então, esse pré-atendimento do meu paciente, eu tenho a minha equipe de recepção, eu tenho a minha equipe quando ele chega no serviço, a equipe de portaria, segurança, os meus colaboradores, a forma como é prestado o atendimento, quais são as interações desse paciente, ele vai ter um tipo de acompanhamento, ele tem contato com algum tipo de serviço terceirizado, nós temos serviço de apoio. Cada uma dessas interações vai impactar nessa experiência do paciente. E consegue perceber como é que isso é diferente da satisfação? A satisfação é em relação à expectativa do paciente. Ah, eu tenho um problema, vou buscar o serviço de saúde e espero que quando eu saia dali, esse meu problema ele seja resolvido. Um paciente, quando busca um serviço de urgência, por exemplo, ele busca com a intenção de sair daquele serviço com aquele problema agudo dele resolvido. E quando a gente trata da experiência, a gente envolve diversos critérios e diversos cenários. Quando a gente busca, então, essa jornada do paciente, como que é feito esse acesso? Será que esse acesso está bem direcionado? O paciente sabe para onde ele vai? Ele sabe as etapas do acesso ao cuidado dele? A minha equipe direciona esse paciente de uma forma adequada? Como é a recepção desse paciente na hora que ele chega? Eu tenho um serviço de segurança, de portaria adequado, todos os meus colaboradores, eles estão aparentemente apresentáveis, né? O nosso maior ativo é o nosso visual, somos nós mesmos, né? E o nosso serviço de saúde, ele zela por isso também. Ou será que a minha recepção, o meu serviço de saúde, ele está sempre superlotado, superdimensionado, eu não tenho capacidade na minha estrutura física o suficiente para comportar as pessoas na recepção, sentadas de uma forma confortável, eu tenho muita gente em pé aguardando, né? Como que é a apresentação dos nossos colaboradores, a tratativa dos nossos colaboradores em relação a esses pacientes? E aí, colaboradores diversos, seja o colaborador do atendimento, seja o colaborador assistencial. Será que eu realmente, quando eu estou prestando assistência para esse paciente, eu estou com o ouvido aberto e atento para ver o que aquele paciente ele tem a me dizer? Ou eu estou ali só observando os parâmetros, se ele tem alguma queixa ou não, e eu tenho muita coisa para fazer no meu dia e eu não posso prestar uma assistência adequada para esse paciente? Será que eu ofereço conforto para ele? Será que ele é educado de forma que ele compreenda o porquê que, mesmo se cobrindo, ele precisa deixar o membro da fístula exposto para que a gente possa observar se não está tendo nenhuma alteração, se as agulhas estão bem fixadas, se não está tendo nenhuma intercorrência com aquele acesso vascular dele. Essa educação em saúde, ela foi bem realizada? Ela está sendo bem acompanhada? Ou será que eu tenho um serviço de saúde e aí eu coloquei uma imagem aqui bem trágica, assim, né? Mas será que o meu serviço de saúde ele está desorganizado? Eu preciso melhorar as minhas práticas, eu preciso melhorar as minhas rotinas, os meus procedimentos? Será que eu estou gerando para o meu paciente uma experiência positiva ou uma experiência traumática dentro dos nossos serviços e das nossas organizações? E aí a gente entende que para realizar essa experiência do paciente, a gente também precisa observar o nosso dia a dia, né? Aqui eu trouxe algumas frases para que a gente possa repetir. Eu não sabia que se eu não cuidasse da minha pressão arterial, eu iria parar aqui nesse serviço. Eu já escutei isso de um paciente, né? Ele fazia acompanhamento ambulatorial, ele não tomava as medicações dele. E aí, será que a educação desse paciente, seja na unidade básica, seja num consultório particular, será que essa educação desse paciente, que é a nossa função enquanto equipe de enfermagem, ela está sendo bem realizada desde o início, desde a atenção primária? Olha, eu estou lá avaliando o paciente, eu falo com ele, seus exames não estão bons, você precisa se controlar melhor. Mas a nossa alimentação, a nossa ingestão hídrica, isso é uma coisa natural do ser humano.
Será que eu não estou gerando um trauma nesse paciente? A forma como eu falo com ele? Não, Priscila, eu só aceito se o fulano vier me puncionar. Eu já parei para pensar o porquê? Será que é porque esse paciente, nossa, o paciente ele é muito difícil? Ele é muito cheio de manias? Ou será que é porque ele já teve um trauma? Ou será é porque eu já revezei alguns membros da equipe e a punção desse paciente realmente é difícil e ele sempre tem algum tipo de hematoma? Eu já parei para pensar nisso? Ou eu fico sempre submersa na correria do dia a dia da minha organização? Porque esse tipo de evento, esse tipo de contexto, ele também gera estresse para nós enquanto colaboradores, né? A gente também não trabalha em um serviço harmonioso. Aí, ó, te avisei para não mexer o braço, agora deu um hematoma. Mas a gente já parou para pensar o que, que é ficar 4 horas naquela cadeira, tentando ao máximo não mexer esse braço? No momento que eu preciso me movimentar, me deitar, eu estou me sentindo ali com um mal-estar, acho que eu vou ter uma queda ali de pressão, prefiro deitar enquanto eu estou sentado e eu preciso tomar conta daquele braço que está ali, né? Será que eu já parei para pensar nisso também? A forma como a gente se comunica, né? Eu fui embora e não tinha mais lanche. Isso já aconteceu no nosso serviço? Quais foram os impactos para esse paciente, né? Você está pesado hoje, hein? Caiu dentro da caixa d'água? Será que isso é uma forma de eu me comunicar com o meu paciente? Será que eu não vou estar gerando para ele um trauma? Será que eu mesma não estou causando um impacto na qualidade de vida desse paciente, que vai gerar um paciente que não participa do seu autocuidado no futuro? E que pensa assim, eu já cheguei pesado tantas vezes, o pessoal fica até fazendo chacota comigo. Isso não vai me causar nenhum malefício, né? A longo prazo, porque sempre foi assim. Então, a gente precisa observar quais são os pontos importantes na experiência do nosso paciente em relação ao nosso cuidado, né? A gente tem a nossa parte enquanto colaborador, a instituição tem a parte dela, o próprio paciente tem a parte dele. Por quê? Porque todo ponto de cuidado, ele importa para que a gente possa fazer a diferença no tratamento e na vida das pessoas. Então, a nossa instituição, ela precisa adotar a experiência do paciente em seu modelo de negócio, porque trabalhar a experiência do paciente não é uma coisa fácil. A gente precisa que cada ponto, cada integração, cada serviço seja avaliado e seja revisto, e a gente tem autonomia para poder propor essas mudanças e melhorar essa situação, que às vezes pode trazer custos para o serviço, né? Será que o meu dimensionamento das poltronas está adequado? Será que as minhas poltronas elas realmente estão íntegras para que eu possa realizar a limpeza delas adequadamente? Será que o forro da minha poltrona está rasgado e eu preciso trocar? Isso vai impactar numa experiência positiva do paciente, mas isso também vai impactar em custo para a organização, né? Será que eu tenho recursos para poder entender essa experiência do paciente dentro das minhas unidades? Por quê? Porque para avaliar a experiência do paciente, a gente precisa acompanhar, a gente precisa, de fato, verificar e fazer diversos tipos de medição, que eu vou abordar alguns deles aqui com vocês, né? E eu vou equiparar a importância da qualidade da segurança com a experiência do paciente. Porque, como a gente pode perceber até aqui, são áreas que estão interligadas na nossa promoção do cuidado e da saúde dos nossos pacientes. Eu vou garantir a qualidade e esse atendimento de excelência, independente do meu serviço? A gente consegue, com os recursos que a gente tem, financeiros, recursos humanos, recursos tecnológicos, materiais, realmente ser eficiente, fazer o melhor que eu possa com aqueles recursos que eu tenho? Reconhecer a experiência do colaborador, e aí ela está em negrito aqui, é de propósito mesmo, porque não adianta eu querer fazer isso tudo, eu querer promover mudanças na assistência, se eu não olhar para a pessoa que presta o cuidado, né? Eu priorizo as melhorias que são necessárias para essa experiência do paciente? Eu promovo campanhas institucionais? Ou isso é uma coisa que só está na minha cabeça, eu, Priscila, enfermeira, penso nisso, levanto a bandeira,
mas eu não tenho apoio, eu não tenho disseminação dessas atividades e as melhorias que isso vai trazer dentro do nosso contexto. Eu consigo desenvolver a minha equipe de apoio, a minha liderança, eu tenho métodos de avaliação. A avaliação ela é importante em todo o nosso cenário da enfermagem, em todo o nosso contexto de tratamento e de cuidado. E eu preciso avaliar, e eu tenho formas de verificar se eu realmente estou realizando essa experiência de forma positiva. Isso pode ser algo que pode ser percebido intuitivamente, mas a gente também precisa avaliar. Eu favoreço esse ambiente seguro, confortável, eu utilizo de inovações tecnológicas ou não? Porque a inovação por si só é fazer algo de uma forma diferente, que vai me trazer resultados melhores. E eu posso agregar essa inovação com novas tecnologias. Será que eu estou realizando isso na minha unidade, no meu prestação do cuidado? Eu promovo o engajamento do paciente, da família, da comunidade. Eu tenho conhecimento de que todas essas jornadas importam, ou eu estou ali apenas para prestar o meu cuidado como enfermeira e para poder avaliar a minha equipe de enfermagem? Eu estou ali apenas para prestar o meu cuidado técnico, iniciar a diálise do paciente, fazer a conferência do material dele, e as outras coisas estão fora do meu contexto. A gente precisa ter uma gestão eficiente das mudanças, né? Às vezes, quando eu trago aqui essas diversas coisas que a gente precisa avaliar, esses diversos contextos que às vezes estão relacionados a conforto, ao amparo emocional, são tantas mudanças que a gente pensa assim, não, vai me dar mais trabalho, não, vai me dar mais coisas para fazer. E essa gestão da mudança, a gente sabe que a gente tem um ciclo que, em primeiro lugar, as mudanças elas são rejeitadas, e aí a gente trabalha com educação, com desenvolvimento, com treinamentos, com capacitação. Algumas pessoas vão duvidar de que essas mudanças elas realmente são efetivas, vão dar certo. Outras pessoas vão comprar a ideia, a gente vai conseguir fazer, vai conseguir implementar, até que todo esse ciclo de mudança ele esteja rodando, né, adequadamente, eu tenha implementado essas melhorias no serviço e isso realmente integre todos os nossos processos, todos os nossos cuidados. E a partir daí a gente possa realizar um novo ciclo de mudanças. A experiência do nosso paciente, ela faz parte, portanto, deve fazer parte, portanto, da cultura organizacional. Não adianta nada uma pessoa, uma equipe, uma área por si só tentar fazer uma experiência positiva se a gente não tiver treinamentos, capacitações adequadas, se as nossas equipes e as nossas lideranças, a nossa alta gestão não comprar essa ideia, para que a gente possa melhorar esse atendimento com as práticas que vão favorecer as nossas transparências nas ações. A gente consegue perceber em estudos internacionais e em estudos, né, aqui no Brasil que, à medida em que a gente promove a experiência positiva do paciente, o nível de participação do nosso paciente no autocuidado melhora. Ele se torna um paciente mais ativo em relação ao seu autocuidado, o engajamento dele melhora e a gente consegue ter esse envolvimento nas suas atividades e no seu cuidado, né? Se a gente for avaliar, aqui no Brasil, a gente começou com uma experiência do paciente em 2013, né, em unidades de São Paulo, em hospitais de grande porte de São Paulo, que quiseram trazer essa experiência e essa inovação que começou na Europa e nos Estados Unidos e que geraram melhorias na forma como a gente lida com os nossos pacientes, na forma como a gente presta esse cuidado. A experiência do nosso colaborador, que eu deixei em negrito aquela hora, né, ela é extremamente importante para a gente. Por quê? Porque à medida em que eu tenho um colaborador que também tem uma experiência positiva no meu serviço, ele consegue fazer uma boa gestão da experiência e do cuidado do meu paciente. A gente tem que levar em consideração também a carga horária dos nossos colaboradores, a gente tem que levar em consideração se os meus colaboradores eles têm materiais e recursos adequados para poderem prestar uma assistência de qualidade, se eles realmente foram treinados e foram capacitados para isso, né? E aí a gente precisa estar atento às nossas pesquisas de clima interno.
Nessas pesquisas, a gente consegue realmente ouvir a voz do colaborador. E não basta a instituição fazer a pesquisa por fazer, para poder cumprir o protocolo, né? Eu preciso avaliar essas respostas, ver o que eu posso fazer de melhoria no momento, o que eu preciso gerar um plano de ação a longo prazo, como que são feitos os processos de comunicação entre as equipes, com a nossa cadeia de cliente interno e externo, com as nossas gestões, tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima. Eu ofereço feedbacks para a minha equipe, para os meus colaboradores. Eu estou aberta a receber feedbacks também da minha equipe, né? Isso é muito importante, isso melhora a nossa forma de relacionamento. Eu consigo, dentro da minha instituição, oferecer desenvolvimento interno e externo para os meus colaboradores. Eu tenho algum programa de incentivo para que esse colaborador ele se desenvolva. Eu tenho planos de carreira dentro da minha instituição, né? Eu consigo valorizar esses talentos. E aí, para nós, enquanto instituição, enquanto serviço de saúde, a experiência do colaborador ela é importantíssima. Por quê? Se eu também consigo gerar uma experiência positiva para os meus colaboradores, em reflexo disso, eu consigo aumentar a minha retenção de talentos. O meu turnover diminui, a minha necessidade de novas contratações e novas capacitações, ela diminui, porque às vezes eu não consigo aumentar o nível de capacitação dentro da minha instituição, porque eu estou sempre fazendo o básico, sempre treinando nas rotinas padrões, sempre recebendo novos colaboradores, e por causa disso eu acabo não consigo avançar em relação a essa experiência dos nossos colaboradores, a esses treinamentos, essas capacitações. É importante a gente estabelecer, então, aquilo que faz parte e aquilo que não faz parte da experiência do nosso paciente. E isso vai levar em consideração qual é a missão, a visão, os valores, como é a cultura institucional e a cultura de experiência desse paciente e, obviamente, os nossos protocolos, os nossos guidelines relacionados à qualidade e à segurança da assistência prestada. A experiência do paciente, ela deve fazer parte da cultura organizacional. Para isso, a gente vai oferecer treinamentos, capacitações dos nossos colaboradores, visando sempre a melhoria do atendimento dos nossos pacientes, para que as nossas práticas possam sempre melhorar o cuidado, a gestão de risco, a assistência relacionada ao nosso paciente dialítico. Quando a gente pensa em implantação da experiência do paciente, então, né, a gente sugere que vocês tenham um escritório de experiência do paciente para que ele possa monitorar esses dados, fazer a avaliação, fazer realmente a definição do que significa essa experiência do paciente dentro do nosso serviço, ele possa promover a integração entre as áreas e os processos, e isso vai trazer para nós muito trabalho, né? Para poder integrar esses processos, verificar quais são as atividades que vão melhorar essa jornada do paciente dentro do nosso serviço, o que a gente pode realizar em relação à cultura de segurança, gestão de riscos, que ainda estava engavetado lá num projeto de ação de melhoria, mas que a gente tem condições de implementar agora, né? Quais são os nossos indicadores que vão direcionar a nossa assistência, a nossa qualidade dentro da instituição? Eu vou avaliar sempre os meus canais de comunicação. Por quê? No nosso canal de comunicação é que a gente tem uma porta aberta para poder saber como está sendo essa experiência e essa jornada do paciente. Porque o canal de comunicação, ele vem de uma demanda espontânea. Eu não estou ali perguntando para o meu paciente o que importa para ele, se o serviço está conseguindo atender essas necessidades dele. Eu estou recebendo aquilo que o meu paciente espontaneamente quis me dizer, que às vezes pode ser um feedback negativo, mas que também pode ser um feedback positivo em relação à nossa prestação da assistência. A gente precisa, então, sempre monitorar os indicadores, tanto o indicador de satisfação,
que muitas unidades já têm implementado, já fazem a avaliação e a monitorização em relação desse indicador, e a gente também vai avaliar os resultados das pesquisas, né? A gente vai avaliar os feedbacks dos nossos colaboradores, a gente vai ter estratégias para captar esses feedbacks, né? E principalmente feedbacks em tempo real. Por quê? Se eu deixo para captar um feedback de um paciente 30, 45 dias depois de um evento, será que ele realmente lembra de tudo que aconteceu? Será que ele realmente teve um impacto emocional forte que vai fazer com que ele se lembre daquilo de uma forma fidedigna? Ou ele só vai responder para mim que foi bom ou que foi ruim? Eu vou garantir o meu cuidado centrado nesse paciente? E aí, quando a gente fala em levantamento de dados, a gente precisa perceber que a gente tem dois tipos. Eu posso ter dados quantitativos e eu posso ter dados qualitativos, né? Eu preciso avaliar, então, qual que é a perspectiva relacionada ao meu serviço de saúde. Então, como eu já mencionei aqui para vocês, eu não vou focar apenas no olhar do meu paciente, na visão do paciente. Nós, enquanto serviço de saúde, precisamos sempre verificar qual é o nosso nível de segurança, eficiência, efetividade, se a nossa prestação de serviço está acontecendo no tempo correto, se eu ofereço o cuidado centrado para o meu paciente, né? Se esse cuidado ele está sendo realizado com consistência, com efetividade. E a gente também vai avaliar a perspectiva relacionada ao paciente e à família, né? Que vão trazer para a gente as dimensões desse cuidado. E aí, quando a gente traz medidas quantitativas, a gente vai avaliar a questão de questionários estruturados, pesquisas de satisfação, análise desses indicadores, benchmarking com outras instituições, para saber o que eles têm feito de diferente, o que tem trazido de resultado, né? É muito importante que a gente, nos nossos serviços, a gente possa construir relações de parceria. Então, se eu estou fazendo uma coisa no meu serviço que está dando certo, eu tenho um fornecedor que está me oferecendo um material com um custo melhor, eu não posso guardar isso só para mim, eu preciso compartilhar isso com os meus outros serviços, né? Para que a gente possa, de fato, melhorar a qualidade da assistência como um todo. E a gente tem medidas qualitativas, onde a gente vai ter uma maior riqueza de detalhes sobre essa experiência do paciente, mas que esses dados qualitativos, às vezes, eles podem ser difíceis de serem captados, eles podem ser difíceis de serem levantados, tá? A gente pode pegar esses dados qualitativos, então, em relação a relatos verbais, a gente pode ter rondas, né, de líderes junto com a equipe de experiência do paciente, a gente pode entrevistar os pacientes ativamente, e aí, às vezes, nesse momento da entrevista, o paciente ele pode não falar tudo que ele pensa, né, quando ele é abordado. E a gente tem técnicas diferentes no mercado que podem ser utilizadas, que é, por exemplo, o sombreamento, onde eu posso ter uma pessoa que vai acompanhar um paciente novo dentro do serviço, em cada uma das etapas da sua jornada, e vai anotar ali quais são as percepções reais daquele paciente naquele momento. E a gente também pode ter o photo voice, né, que a gente mostra para o paciente fotos da entrada, fotos da jornada, fotos dos pontos de contato, para que a gente possa visualizar quais são as emoções, o que o paciente vai relatar para a gente disso, né? Visitas guiadas em que a gente também vai levantar esses dados e esse mapeamento das emoções. O que esse paciente sentiu quando ele passou pelo nosso serviço, quando ele foi admitido, quando ele fez essa sessão de diálise dele, um paciente que foi encaminhado para a gente, né, fazia diálise em um serviço, foi transferido para outro serviço, né? Qual foi a percepção desse paciente? O que ele pode agregar para a gente que lá na outra clínica era feito diferente, que a gente também pode realizar, né? E aí a gente traz os benefícios de toda essa experiência, né? A gente tem uma melhor eficácia operacional, então a gente consegue gerar um plano de cuidados mais adequado, a gente consegue reduzir desperdícios a partir do momento em que as minhas práticas são realizadas de formas mais adequadas, a gente consegue
de uma forma geral, melhorar a qualidade da assistência, a qualidade do nosso serviço. A gente consegue reter talentos, porque ao trabalhar a experiência positiva do paciente, eu preciso gerar uma experiência positiva para os nossos colaboradores. E essa retenção de talentos, ela me traz maior engajamento, maior satisfação, né? Eu consigo desenvolver melhor essa minha equipe. Eu consigo melhorar a qualidade da assistência e da segurança prestada, com capacitação dos colaboradores, com o engajamento deles em seguir os nossos protocolos assistenciais. Eu tenho uma redução de eventos adversos, né? Eu tenho o aumento da transparência dos nossos serviços. Eu consigo melhorar a avaliação do meu serviço, eu consigo melhorar a análise dos dados, a divulgação desses dados, a avaliação dos nossos indicadores. E eu também consigo, dentro disso, gerar essa experiência positiva, tanto para os nossos colaboradores quanto para os nossos pacientes, que é o que vai trazer uma maior participação no cuidado, que vai diminuir as complicações, que vai diminuir as nossas intercorrências no serviço de diálise. É importante lembrar que todos nós dentro de um serviço, seja a equipe de higienização, que é responsável ali por realizar a limpeza entre turnos, colocar o papel no sanitário para que o paciente ele possa chegar e tenha ali um ambiente harmonioso para a gente, seja a nossa equipe de segurança, que vai fazer a primeira recepção do nosso paciente no serviço, todos nós somos responsáveis pela experiência do paciente. A realização dessa nossa prestação do cuidado de forma humanizada, criando experiências emocionais, criação de vínculo, diminuindo o tempo de resposta ao atendimento, são fatores que vão nos influenciar a gerar essa experiência positiva para os nossos colaboradores e para os nossos pacientes. Aqui vocês têm os meus contatos, então, se tiverem alguma dúvida, se quiserem discutir mais sobre o tema, fica aí os meus contatos para que vocês possam entrar em contato comigo. Foi um prazer ministrar essa aula e eu vejo vocês no nosso próximo curso.